região dos lagos precisava já há muito tempo de um museu para contar essa história tão impactante, tão poderosa do sal, que movimentou a economia, a cultura. E esse museu abriu as portas finalmente esse ano aqui em São Pedro da Aldeia. Cláudia, muito legal contar essa história importante, né? É um ganho muito importante para toda a região, né? Além de contar a história dessa indústria, é não deixar ela morrer também. A gente hoje tem isso como uma missão, a missão da gente preservar não só a história. Então a gente fica muito feliz de poder dividir isso com toda a região, com Araruama, com Arraial do Cabo, com Cabo Frio. É uma grande honra. O sal, ele durante de muitos séculos foi uma matéria muito importante, muito rica. Então muitas nações comercializavam o sal por ser uma matéria muito rica. E isso está representado na arte, na cultura. Por exemplo, a palavra salário, né, ela provém da palavra sal, porque durante o Império Romano alguns soldados eram pagos com um punhado de sal, porque o sal era uma matéria muito rica. Nós dividimos a narrativa desse museu em duas etapas. Esse corredor, essa parte primeira aqui do museu, nós representamos a história do sal com relação à humanidade, aí dos mais antigos séculos até os dias atuais, tratando dos romanos, dos egípcios, chineses, né, e suas relações com o sal. E o fundo da casa, o Salão Grande, Salão Manuel da Silva, nós tratamos da nossa história do sal, o sal fluminense, o sal que a região dos lagos produzia e ainda produz. Uma das coisas mais legais aqui no museu é essa maquete que mostra essa casa histórica, que agora é um museu, no tempo que era a Salina São João. Muito interessante ver a grandiosidade dessa salina. Ela é uma das grandes salinas de São Pedro da Aldeia e da região na época, aí, principalmente entre os anos 30 e 70, né, quando o sal era um produto muito forte aqui na nossa economia. E ela, esse trabalho brilhante, ela demonstra a grandeza do sal aqui das salinas na nossa região. Essa casa aqui, ela foi comprada em 1929 pelo Manuel Bandeira de Matos e ele transformou essa área em salina. Então, após esse ciclo do café e da cana-de-açúcar, que era a plantação da casa, isso que tornou-se a sede da Salina São João. Até 4, 5 anos atrás, ainda produzia algum sal aqui nessa salina. Alexandre, por que vocês fizeram essa abertura aqui no chão? Então, essa abertura aqui no chão, Tomás, representa a fundação da época. De uma época que não tínhamos a tecnologia do cimento e do concreto, as fundações eram sob essa madeira forte aí. Então, a arquiteta teve uma ótima ideia de deixar aparente, né, a fundação que comprova a idade da casa aí, que é do século XIX. Então, na verdade, isso aqui é uma comprovação de que, de fato, é uma casa histórica. Vocês estão mostrando o alicerce, porque é desse jeito que era feito na época. Exatamente. O tapete sal é uma manifestação da cultura e da religião da nossa região e outras regiões do Brasil. Ele representa um momento em que Jesus entra em Jerusalém sobre um jumento e as pessoas, os seguidores, vão jogando ramos de flores e vestes e panos para que Jesus passasse por uma estrada, digamos, menos poeirenta. Então, essa tradição foi trazida pelos portugueses na época da colonização. E aqui na nossa região, por termos o sal como material abundante, os tapetes são de sal. E durante o Corpus Christi, as procissões são feitas sobre esses tapetes que são ornamentados, né, com estudantes, né, com a população. Aqui no Museu do Sal, a gente sempre incentiva que o visitante toque no sal mesmo, para ele conhecer o que é, né, ter a sensação do que é o sal, nesse estado puro e natural como temos aqui.